Aleluia, gente. Glória a Deus. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo. Vamos lá no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo número 2. Vamos falar sobre a igreja de Éfeso, capítulo número 2. Apocalipse, capítulo 2. Quem achou de amém? Amém. A Bíblia Sagrada vai nos informar o seguinte: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não podes suportar os maus. E que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candelabro, se não te arrependeres. Amém? Sente-se, adorando ao nome Glória a de Deus. Jesus. Oh, maravilha de Deus. Aleluia. Deus, Nós queremos lembrar aos irmãos que na quinta-feira nós temos aqui a noite no Agir de Deus. Que vai estar conosco aqui pregando a palavra do Senhor. Pastor Elcio vai estar pregando aqui, será uma bênção. Nosso presidente de honra vai estar pregando aqui na quinta-feira do Agir de Deus. Então, convidar você para estar conosco aqui para adorar ao nome de Jesus. Lembrar que domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical e à noite nós temos o culto da família, juntamente com o departamento de missões. Então, fazer um convite para você estar conosco aqui domingo pela manhã na escola bíblica e também à noite no culto da família com o departamento missionário, juntamente com o presbítero Eloy, que é o nosso líder da missão. Amém, irmãos? Lembrar os irmãos do nosso compromisso com o carnezinho, aquele voluntário, irmãos. Você não esqueça das nossas cadeias. Você não pode esquecer. Está lá o Volney, passa lá, nos ajude para nós quitarmos essa dívida e poder assim realizar mais algumas coisas aqui na congregação. Também não posso aqui esquecer de lembrar os irmãos da sua contribuição voluntária para o departamento de missões, com o seu carnezinho de missão, e também a sua contribuição com os dízimos. Não esqueça, contribua. Adore o nome de Jesus através da sua contribuição voluntária, com o dízimo e também com as missões. Amém, irmãos? Amém. Queridos irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre a igreja de Éfeso, que vai receber a primeira carta revelada pela pessoa de Jesus, à mão de João, que está na ilha de Patmos. Eu gosto muito do livro do Apocalipse, por isso que os irmãos vão ver muitas vezes eu pregando sobre o livro do Apocalipse. Amém, A gente pregou domingo aqui no culto de ceia sobre a terceira igreja, que foi a igreja de Pérgamo, e hoje nós vamos falar sobre a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Jesus, ele sempre vai se apresentar às igrejas da Ásia Menor com algumas características. Ele sempre vai se apresentar. Como eu falei aqui no domingo, eu falo para os irmãos novamente, essa carta que Jesus está enviando aos anjos da igreja, que são os pastores, ela serve como admoestação para nós, nos dias de hoje, uma maneira
admoestativa. Se você pegar as 7 igrejas da Ásia Menor e você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 13, você vai ver que tem 7 parábolas. E se você fizer isso gramaticamente dentro da sua casa, sistematicamente, ler uma parábola e ler também uma igreja, ler uma parábola e ler uma igreja, você vai ver e você vai compreender o que Jesus está querendo falar com as igrejas da Ásia Menor. Então você faça isso na sua casa, faça esse teste. Pega lá no livro de Marcos, onde tem capítulo 13, onde tem 13 parábolas, 7 parábolas, e você lê uma parábola e uma igreja. Uma parábola e uma igreja. Você vai ter uma compreensão maior do que Jesus está falando com as igrejas da Ásia Menor. Ora, Jesus começa a entregar a revelação, a carta aos anjos da igreja da Ásia Menor para a cidade de Éfeso, pois a cidade de Éfeso era a maior, a mais rica, a mais importante da Ásia Menor. Um certo escritor romano, por nome Estrabão, ele vai chamar a cidade de Éfeso como a luz da Ásia. Ele chega a dizer que a cidade de Éfeso era uma feira de vaidades, devido à sua importância na Ásia Menor. A cidade de Éfeso, que tinha aproximadamente 200.000 habitantes, era uma cidade que era muito potente na Ásia. Essa cidade era uma cidade portuária também. Lembrando que quando o Império Romano vai tomar da mão do reino seleucida, pela mão do Eutíquio Epifânio IV, peço para você prestar atenção que a gente está na introdução, tá? Quando ele vai tomar o reinado na mão de Eutíquio Epifânio IV, no ano 133 a.C., Roma vai tomar. E quando Roma toma, Roma ela vai ficar por aproximadamente 400 a 500 anos como o império mais poderoso da face da terra. O que os romanos fizeram? Ora, juntamente com seus imperadores, eles vão fazer algo que é chamado de Pax Romana. O que é isso? Eles colocaram e viabilizaram as ruas com rotas comerciais para facilitar o comércio, assim como foi a cidade de Éfeso, que era uma forte cidade comerciante. Aproveitando a Pax Romana com a viabilização das ruas e também aproveitando a Pax Romana com colocar apenas uma língua para falar, que era a língua grega, o grego koiné. Então eles aproveitaram isso para quê? Para que aumentasse a produção. Por isso que a cidade de Éfeso era uma cidade tão potente e populosa. Estrabão chama a luz da Ásia, ou a feira das vaidades. Ora, então a cidade de Éfeso era uma cidade importante. E se você olhar alguns relatos históricos, ela vai construir um belo templo, ou melhor dizendo, um belo teatro, onde vai caber 24.000 pessoas assentadas. E lá eles faziam as suas performances. Então a cidade de Éfeso era a maior da Ásia, e todos que faziam a rota comercial passavam por Éfeso, devido à sua importância. Ora, Estrabão nomeou a cidade de Éfeso como feira das vaidades, ou a luz da Ásia. Logo depois que passa-se algum tempo, mais tarde, muitos cristãos da cidade de Éfeso, eles são capturados, levados para Roma. Para onde? Para o Coliseu, para ser morto pelos leões. Aí um escritor vai chamar agora a cidade de Éfeso, já não a luz da Ásia, ou a feira da vaidade, mas vai chamar como a porta dos mártires, porque muitos cristãos são levados para o Coliseu em Roma para ser morto por leões. A cidade de Éfeso era onde também estava construída uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo à deusa chamada Diana. Isso está registrado no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo número 19 e 35. Esse templo ele era cheio de imoralidade. Nesse templo existiam sacerdotisas que profanaram com prostituições. Eles diziam que eram prostitutas sagradas. E tudo isso fazia Éfeso agora uma cidade imoral. E algum escritor vai dizer que a imoralidade era tão grande,
dentro desse templo da deusa Diana, que eles eram comparados com animais, devido à imoralidade e dentro da prostituição que estava sendo feita pelas sacerdotisas da deusa Diana. Ora, então essa cidade, que era uma potência através da Pax Romana, com viabilização, com uma língua para falar, com rota comercial para facilitar, era uma potência, tinha um teatro, tinha um templo da deusa Diana. Só que Paulo ele vai passar pela cidade de Éfeso. Lá no final da sua segunda viagem missionária, aproximadamente em 52 depois de Cristo, ele passa rapidamente por Éfeso. Mas depois ele retorna na sua terceira viagem missionária. E quando ele retorna na sua terceira viagem missionária, ele vai permanecer por 3 anos na cidade de Éfeso. E essa cidade, que era uma cidade imoral, essa cidade que era uma cidade que era cultuada a deusa Diana, essa cidade ela vai experimentar um avivamento tão grande através de Paulo e os seus companheiros, que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 19, do versículo 1 até o 20, em que quando Paulo estava pregando, havia tantos sinais de avivamento, que aqueles que seguiam a cultura helenista com seus livros mágicos, quando Paulo anunciou as boas novas do Evangelho, o avivamento foi tão grande, tão grande, tão grande, que eles pegaram os livros mágicos e atiravam na fogueira, porque eles encontraram alguém que é maior do que Diana, eles encontraram alguém que é maior do que o imperador, eles encontraram alguém que é maior que o império, eles encontraram a pessoa de Jesus Cristo. E o avivamento foi tão grande, tão grande, tão grande, que eles desfizeram dos seus livros mágicos e atiravam na fogueira. Ora, o primeiro pastor nesta cidade foi o jovem pastor Timóteo. Timóteo foi encarregado de ser o primeiro pastor na cidade de Éfeso. Logo depois, João, que está escrevendo o livro do Apocalipse, em revelação pela pessoa de Jesus Cristo, ele vai assumir como pastor em Éfeso, até Domiciano pegar João e levar João para a ilha de Pátimos. A carta que Jesus está revelando à pessoa de João aqui é uma segunda geração de crentes. É uma segunda geração de crentes que está recebendo a orientação da pessoa de Jesus Cristo. Durante a primeira prisão de Paulo, aquela prisão que está registrada no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 28, onde Paulo fica 2 anos inteiros, 2 anos, preso numa prisão domiciliar, guardado por a guarda pretoriana, por nome do general Augusto. Então Paulo ele vai escrever a carta, envia Timóteo para ser pastor. João depois vai ser pastor. Depois de João ser colocado em Pátimos, é uma segunda geração de crentes. E Jesus ele vai começar a mostrar para essa igreja algumas importâncias que eu quero pontuar com vocês aqui. Jesus então ele vai começar a escrever a carta para essa igreja, e é uma igreja que estava firmada na doutrina da palavra do Senhor. Era uma igreja que estava firmada naquilo que aprendeu. Era uma igreja que estava firmada à luz da Bíblia Sagrada. Mas como eu disse para os irmãos, que Jesus ele sempre se apresenta às igrejas com algumas características distintas. Qual é a primeira característica? Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros, ou candelabro de ouro. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para a primeira igreja da Ásia Menor, a igreja de Éfeso, ele está dizendo o seguinte: eu possuo na minha mão direita as 7 estrelas, e eu estou no meio dos 7 candeeiros, ou candelabros de ouro. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para a igreja na cidade de Éfeso, e também para as outras que virão, que ele tem as 7 estrelas na sua mão direita. Eu vou explicar para você o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: fica tranquilo, que os 7 pastores, que as 7 lideranças
das 7 igrejas da Ásia Menor estão na minha mão direita. Oh, glória! Estão na minha mão direita. Sabe o que Jesus está dizendo? A vida da liderança, do pastor, está na minha mão. É Jesus que controla, é Jesus que orienta, é Jesus que direciona a liderança da igreja. É Jesus que está com as 7 estrelas da sua mão direita dizendo: eu tenho domínio sobre a liderança. Porque a igreja não pertence a homens, irmãos. A igreja pertence a Jesus Cristo. Por isso que ele está dizendo: está na minha mão direita. Mão direita é sinônimo de autoridade, é sinônimo de poder. Jesus está dizendo: a autoridade está nas minhas mãos, o poder está nas minhas mãos. Só que Jesus vai dizer para essa igreja também outra coisa: além de eu ter as 7 estrelas da minha mão direita, eu estou no meio dos 7 candeeiros de ouro, os candelabros de ouro, que representa cada uma das igrejas da Ásia Menor. Isso era para você dar glória a Deus. Além de eu estar com a liderança na minha mão, além de eu estar com a vida do pastor na minha mão, eu estou no meio das 7 igrejas. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou no meio da igreja. A autoridade está em minhas mãos, o direcionamento está em minhas mãos. Então Jesus está dizendo para essa igreja: eu estou no controle de tudo. Glória a Deus. Fica tranquilo, irmãos. A verdade é que nós estamos preocupados, e essa preocupação eu creio que também está no seu coração. O que será da nossa igreja daqui a alguns anos? O que será da nossa igreja? A preocupação que vem ao nosso coração, nós que somos líderes: o que será da igreja do amanhã? O que será da igreja do futuro? O que serão dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças? Aqui está a resposta para alguém que está preocupado com isso: Jesus está no controle. Jesus está no controle. Jesus está no direcionamento. Tudo está na sua mão. Deixa eu dizer isso aqui: nada sai do controle da mão daquele que é o cabeça da igreja. Nada sai do controle da mão dele. Ele está com a igreja na mão, ele está com o líder na mão, e ele passeia no meio da igreja dizendo: é eu que oriento, é eu que direciono, é eu que estou no controle. Oh, glória! Não te preocupe, irmãos. Não se preocupe. Tudo está na mão do nosso Senhor. Então, Jesus ele começa dizendo para essa igreja: eu tenho a vida do pastor na mão. Eu estou no meio da igreja. Com glória. Só que Jesus ele vai começar a falar outras coisas aqui que eu quero pontuar com vocês. No versículo 2 ele vai começar a dizer: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Deus da glória, Deus da glória. Glória a Deus. Nós estamos vendo que Jesus ele vai destacar 3 virtudes dessa igreja, e que essas virtudes precisam estar na igreja da atualidade, a igreja contemporânea. Jesus vai olhar para essa igreja e vai destacar que eles eram fiéis na doutrina, eles eram fiéis na palavra, mesmo cercado de heresia, porque Jesus está dizendo: vocês provaram aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e vocês enxergaram mentira neles. Então era uma igreja que estava provavelmente enfrentando heresias internas, só que também estava sofrendo perseguições externas. Só que Jesus está elogiando essa igreja porque essa igreja está firmada na palavra, a sua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova aqueles que dizem que são apóstolos e não são. Como é que tu vai colocar alguém que é herético em prova? É a luz da Bíblia, irmão. É a luz da palavra do Senhor. Então Jesus está elogiando essa igreja, que era uma igreja que estava firmado na palavra do Senhor. Outra coisa, a Bíblia vai nos informar no versículo número
2, que eles provaram e viram que aqueles que dizem que eram apóstolos eram mentirosos. João vai falar, irmãos, lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, de nós provarmos os espíritos, porque há muitos falsos profetas. A necessidade de nós provarmos os espíritos para ver se ele é de Deus ou não, porque há muitos falsos profetas, e nessa igreja estava enfrentando falsos apóstolos, falsos líderes. Eu sei que está sendo gravado, eu queria abrir o leque aqui, mas tudo bem, eu não vou abrir o leque. Mas Jesus está elogiando uma igreja que é uma igreja que é fiel na palavra, além de ser fiel na palavra, é uma igreja que prova os espíritos para ver se vem de Deus ou de não, se não vem de Deus, para ver se é de verdade ou se é falso, para ver que aquilo que está sendo pregado é verdade ou é mentira. É a famosa igreja de Bereia, quando está sendo pregado, está sendo estudado. Será que é verdade isso que está sendo pregado? Será que é verdade isso que está sendo falado? Era uma igreja que era fiel na palavra, mas também provava os espíritos. E adivinha, eles provaram os espíritos e descobriram que aqueles que diziam que eram apóstolos não eram mentirosos. Ai, irmão, deixa eu abrir o verbo aqui, deixa eu abrir o texto aqui, deixa eu rasgar aqui. É culto de ensino. A verdade, o que nós temos visto nesses últimos dias é tanta atrocidades à luz da Bíblia Sagrada. Falsos líderes, falsos pastores, falsos profetas. E o que me preocupa, irmã Fátima, é que tem muitos irmãos nossos, que vão de atrás desses falsos pastores, que vão de atrás desses falsos líderes, que vão de atrás desses falsos profetas. A partir do momento que já começa com o título apóstolo, sai fora, irmão, que isso aí está errado. Sai fora, que é enganação, porque a palavra apóstolo, a etimologia da palavra é aquele que viu Cristo ocularmente, é aquele que viu Cristo à luz dos olhos. Então, a partir do momento que vem o título de apóstolo, corre que é enganação, irmão, corre que é mentira. E o que nós estamos vivendo nos últimos dias de hoje é tanta coisa sendo pregada e que não é verdade. Não é para você dar aleluia, nem glória a Deus, é que te ensino. Mas Jesus vai elogiar essa igreja porque eles eram fiéis na palavra. Eles provaram e descobriram que era mentira. A nossa igreja, a igreja da atualidade, precisa ser uma igreja que ainda a sua regra de fé e orientação continua sendo a palavra de Deus. A igreja precisa se afastar dessas falsas doutrinas. A igreja precisa se afastar das falsas obras. A igreja precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Amém, irmãos? Por isso que eu estou feliz de estar na Uruçuí, porque os irmãos amam a palavra de Deus. A escola bíblica tem um número bom, o culto de ensino tem um número bom. É porque nós precisamos ser uma igreja balizada na palavra de Deus. E quando nós temos como regra de fé, orientação, a Bíblia Sagrada, nós não somos enganados por qualquer profetada não, irmãos. Nós não somos enganados por qualquer heresia que é colocada diante de nós, porque nós conhecemos a Bíblia e principalmente conhecemos o Deus da Bíblia. Conhecemos o Deus da Bíblia. Então Jesus elogia essa igreja, porque essa igreja descobriu, através da luz da Bíblia, que eles fizeram falsos apóstolos. A igreja de Éfeso teve discernimento de espírito. No versículo 6, tens porém a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eles rejeitam aquilo que os nicolaítas querem pregar. Eles rejeitam aquilo que os nicolaítas querem implementar no meio da igreja. Eu falei domingo aqui o que é os nicolaítas. A etimologia da palavra é destruidores de povos. Eles diziam que você pode viver do jeito que você quer, você pode pecar do jeito que você quiser, você pode ter uma vida de libertinagem, vir para cá com a cara deslavada, pedir perdão e a graça vai superabundar. Não é assim que funciona. Então Jesus está elogiando essa igreja porque essa igreja ela está firmada na palavra e rejeitou
rejeitou esse falso ensino, ele rejeitou essa falsa palavra. A verdade é que a pregação do dia de hoje é: faça tudo que está no seu coração, faça tudo que vem da sua mão, faça aquilo que está no seu coração, que não tem problema nenhum. Deus se responsabiliza por aquilo que você quer fazer. Isso é errado, irmãos. E Jesus está elogiando essa igreja por quê? Mesmo diante de tantas perseguições externas e também de heresias sendo pregadas no meio deles, eles estavam firmes na palavra de Deus. Então fique firme na palavra de Deus. Primeiro, Jesus elogia essa igreja porque era uma igreja que estava firmada na doutrina, na palavra de Deus. Vamos lá. Segundo, Jesus ele vai elogiar essa igreja, porque era uma igreja que era envolvida na obra de Deus. Era uma igreja que era engajada no trabalho do reino de Deus. Eles trabalhavam para o bom andamento do crescimento e também desenvolvimento da obra do Senhor. Jesus está dizendo no versículo número 2, Jesus está dizendo o seguinte: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Grave bem isso, o teu trabalho. Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho. A igreja de Éfeso, irmão, não era uma igreja teórica. Não era uma igreja que falava, mas não fazia. A igreja de Éfeso era uma igreja que era prática. Era uma igreja que trabalhava em prol do reino de Deus. Os crentes eram engajados na obra do Senhor, porque a palavra trabalho do grego é kopos, que quer dizer que precisa suar em prol do reino de Deus. Nós precisamos ser uma igreja engajada na obra de Deus. Se for preciso, literalmente suar a camisa em prol da obra de Deus. Por quê? Não são obras humanas, não são obras feitas por mãos humanas. Fala de reino, fala de obra de Deus. E Jesus está elogiando essa igreja, porque não é uma igreja teórica, mas é uma igreja prática. É uma igreja que é engajada no trabalho. É uma igreja que quer fazer a obra ser desenvolvida. Os crentes eram engajados. Os crentes não eram meros telespectadores, mas eles eram crentes que arregaçavam a manga e diziam: vamos, porque a obra de Deus necessita, porque a obra de Deus precisa, porque a obra do Senhor carece de urgência. Glória. Os crentes não eram espectadores, os crentes eram trabalhadores. Não era apenas um auditório, mas era uma igreja que se envolvia. Glória. Então nós, como igreja, irmãos, precisamos carregar essas duas características que Jesus está elogiando a igreja de Éfeso. Primeiro, fiel à doutrina. A palavra de Deus tem que ser a nossa regra de fé, orientação e direção. A palavra de Deus deve ser o nosso baluarte. Segundo, nós devemos ser uma igreja que trabalha e que seja envolvida na obra de Deus. Se for preciso suar a camisa, soe em prol do reino de Deus. Porque não é para homens, é para o reino. Não é para homens, é para Jesus. Amém, irmãos? Eu muito novo ainda, juntamente com a minha esposa. Nós começamos muito novo, com 19 anos. 19 anos. Nós decidimos, vamos gastar a nossa vida em prol do reino de Deus. Se tiver que suar a camisa, eu vou suar a camisa. Mas eu vou fazer porque não é para homens, é para Deus. Então Jesus elogia essa igreja, porque é uma igreja que é enganjada na obra, é uma igreja que é enganjada no trabalhar para o reino de Deus. Terceiro, Jesus vai elogiar essa igreja, porque era uma igreja que era perseverante nas tribulações. Olhe para cá, irmãos. Era uma igreja que era fiel na palavra. Entenda,
fora do âmbito da comunidade cristã que estava em Éfeso, havia uma perseguição extrema, onde muitos cristãos foram levados para Roma para ser mortos por leões. Existia uma perseguição também interna. Eles tiveram que rejeitar os nicolaítas. Eles tiveram que provar aqueles que dizem que eram apóstolos, mas não eram, e enxergaram mentira deles. Então essa igreja era uma igreja que precisava ser perseverante na tribulação. Irmão, nós precisamos ser perseverante na tribulação. Jesus está falando no versículo 3. Tens perseverança, oh glória, e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Irmão, ser crente em Éfeso não era popular, tá? Ser crente em Éfeso não trazia ibope nenhum. Lá estava um dos maiores cultos a um Deus. Lá estava também um dos maiores cultos ao imperador. Muitos crentes estavam sendo perseguidos e mortos pelo imperador. Então ser crente em Éfeso não era popular, não trazia status nenhum. Mas Jesus está elogiando essa igreja. Vocês foram perseverantes, por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Glória. É uma igreja, aleluia, que eles não querem a coroa sem a cruz. Porque a verdade é que muitos dos nossos cristãos nos dias de hoje preferem a coroa, mas ninguém quer a cruz, né? Todo mundo quer a coroa, mas ninguém quer passar pelo processo da cruz. Ser crente em Éfeso não era popular. Muitos querem a riqueza, mas ninguém quer trabalhar. Muitos querem a riqueza, mas ninguém quer trabalhar. Muitos querem ser reconhecidos pelo mundo, mas não vão ser reconhecidos pelo céu. Porque Jesus está elogiando essa igreja. Vocês são perseverantes na tribulação, por causa do meu nome. Vocês sofreram, mas não desfaleceram. Por causa do meu nome, oh glória. A popularidade hoje de ser cristão, né? Está sendo gravado, Jesus. Acho que na próxima vez eu não vou gravar, talvez. A popularidade de ser cristão hoje, se você abrir os meios de comunicação, né? Se você abrir os meios televisivos, se você entrar nas mídias sociais, né? Hoje tem até mercado gospel. Eu sou de uma época que não existia isso, né? Hoje você vê estrela gospel. Hoje você vê até troféu para quem se destacou do ano. Só que ser crente em Éfeso não era popularidade. Ser crente em Éfeso era: estou pronto para morrer, mas eu não nego o nome de Cristo Jesus. Eu sofro, mas eu não desfaleço. Eu sofro, mas não negocio a minha fé. Eu sofro, mas eu vou sendo fiel a Cristo até a morte. Glória a Deus. Então Jesus elogia essa igreja porque é uma igreja que é balizada na palavra de Deus. Elogia essa igreja porque é uma igreja que trabalha ao ponto de suar em prol da sua obra. Elogia essa igreja porque é uma igreja que persevera no meio das tribulações. A verdade é que hoje o Evangelho se tornou tão popular. Escuta isso aqui, irmão. O Evangelho se tornou tão popular, e trazendo tanto status e tanto ibope, que o púlpito ele se transformou num balcão de negócios. O Evangelho se tornou um produto, e os crentes em consumidores. Essa é a verdade. Devido à popularidade do Evangelho, o púlpito virou um balcão de negócio, onde você escolhe o que você quer se alimentar. O produto é o Evangelho fajuto, raquítico, anêmico,
aonde tem sido pregado em muitos lugares. E aqui os consumidores são os crentes que são ludibriados por falsos apóstolos, por falsos líderes. Mas Jesus está elogiando essa igreja porque eles foram contra os falsos líderes à luz da palavra de Deus. Eles rejeitaram os falsos líderes pela luz da palavra de Deus. Eles trabalharam em prol do reino sem querer popularidade, status e ibope. E eles foram perseverantes na tribulação e não desistiram por causa do nome de Cristo Jesus. Venha o que vier, oh glória, venha a prova que for, oh glória, venha a crise que for, oh glória, não negue o nome de Cristo Jesus. A verdade é, irmãos, a verdade é que a pressão que a igreja vive hoje não é mais uma perseguição física. Talvez você já passou por isso alguns anos atrás, né? Talvez você já levou pedrada, talvez já foi colocado pedra na janela das nossas igrejas, na porta da igreja, corneta arrancada, assim se vai. Hoje você não veja mais isso, é raro, porque a perseguição agora é de outro modo. O diabo usa outra estratégia. O diabo ele vai com o famoso sapatinho de algodão, descaradamente, ele vai ludibriar o crente que não é muito avalizado na palavra de Deus, se torna um crente relativista, levado por qualquer vento de doutrina, não tem base bíblica. E essa igreja de Éfeso, Jesus está elogiando, porque eles têm base bíblica. Porque se vir alguém com o evangelho fajuto, ele rejeita. Se vir alguém com o evangelho barato, ele rejeita. Porque a sua vida está balizada na palavra de Deus. Então nós como igreja precisamos ser fiel na doutrina. Nós como igreja precisamos trabalhar ao ponto de gerar suor em prol do reino de Deus. Por quê? Paulo diz: vosso trabalho não é em vão, Senhor. Haverá recompensa. Soe aqui. Trabalhe aqui. Desgaste o seu corpo físico aqui. Mas naquele grande dia, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Apocalipse diz ainda que o próprio Cordeiro de Deus nos levará para o rio da vida. Oh, glória! Então há refrigério para a nossa alma, há descanso para a nossa alma. Então Jesus está elogiando essa igreja porque trabalha em prol do reino de Deus. Vamos lá. A igreja precisa ter essas três características: fiel na palavra, na doutrina, abalizada na palavra, provando os espíritos, provando os líderes, provando a administração. Você não pode, irmão, escuta isso aqui, irmão, você não pode aceitar qualquer tipo de administração. Você é a noiva do Cordeiro, e a noiva do Cordeiro precisa ter base bíblica, como os bereanos. Não aceite qualquer administração sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Nós somos igreja de Cristo Jesus, nós precisamos ser abalizados na palavra de Deus. Por isso que eu sempre vou priorizar o culto de ensino e escola bíblica, ensino e escola bíblica, porque é aqui que nós aprendemos da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos ser fiel na palavra, instruídos na palavra. Precisamos ser enganjados na obra do Senhor. Precisamos ser perseverantes no meio da tribulação. Tiago diz na sua carta, no capítulo 1, versículo 21, olha, irmãos, vocês ficam alegres, ou tendem por alegria passar por tribulações variadas, ou de várias cores, ou passar por várias tribulações. Isso está falando de uma túnica de várias cores, porque a tribulação que vem na vida do crente, a perseverança que vem, a aprovação que vem na vida do crente, é variados modos, é de todos os jeitos, de todas as maneiras. O crente, você passa por uma prova aqui, você vence, lá na esquina já está te esperando outra, de várias cores, de vários jeitos. Você vence uma prova aqui, lá na esquina tem outra. Você vence aquela na esquina, lá na outra esquina tem outra. Essa é a vida do crente. Qual é o segredo? É ser perseverante no meio da tribulação. Esse é o segredo. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu caminhar aqui, senão não vai dar tempo. Então Jesus elogia essa igreja, fiel na palavra, engajados na obra do Senhor e perseverantes na tribulação. Agora, aí vem o perigo. O problema que estava em Éfeso. O problema que estava nessa igreja. Olha o que Jesus vai dizer.
Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Isso não é simplesmente um problema. Isso é um grave problema que estava no meio da igreja de Éfeso. Em outras palavras, a lua de mel com Cristo havia se acabado. O fervor do primeiro amor havia se encerrado. Por isso que Jesus está dizendo: eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Acabou-se o fervor do primeiro amor. Acabou-se a lua de mel de Cristo com a sua noiva, ou de Cristo com o crente fiel. O Senhor Jesus havia chegado ao fim. O relacionamento com a pessoa de Jesus havia chegado ao fim. E não perceberam que o primeiro amor foi-se embora. O que seria o primeiro amor? O que seria esse primeiro amor que Jesus está apontando um grave problema para essa igreja? Ora, se nós formos falar de primeiro amor, o que é esse primeiro amor? Para mim, é a alegria da salvação. Esse, para mim, é o sinônimo de primeiro amor. Por quê? Jesus, quando ele vai falar aos discípulos, em Lucas capítulo 10, versículo 20, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Alegrai-vos. Alegria porque o nome está escrito no livro da vida. O Davi vai se olhar o Salmo 51, versículo de número 12, ele vai dizer o seguinte: torna a dar-me a alegria da salvação. Porque ele só era alegre porque ele tinha salvação. Então, logo que Jesus está dizendo para essa igreja: vocês têm um problema. Vocês esqueceram do primeiro amor. Tudo logo. Acabou aquele fervor do primeiro amor. Você lembra? Quando você recém aceitou a Cristo, você queria converter todo mundo. Era assim ou não é? Você queria estar em todo culto. Se tivesse culto doméstico na casa do Joãozinho, você ia. Se tivesse na quarta-feira o culto na casa da irmã Maria, você ia. Se tivesse culto lá na sede, você ia. Se tivesse culto na congregação tal, você ia. Se tivesse culto na congregação, você ia aqui também. Porque isso era o fervor do primeiro amor. Eu não estou dizendo para você que você perdeu a alegria de ser salvo. Não. Porque nós se alegramos pelo fato de ser salvo. Mas nós perdemos aquela chama. Deixa eu fazer uma comparação aqui simples aqui. Quantos aqui já passaram pela fase do namoro? Acho que todos, né? Já passaram pela fase do namoro. Quando você namorava com a sua patroa, com a sua senhora, assim como eu namorava com a minha senhora, quando você namorava, você queria estar com a sua namorada o maior tempo que fosse. Não era assim? Você queria passar o maior tempo que fosse, quando estava na fase do namoro. Você queria estar próximo da sua namorada o maior tempo que fosse. As horas passavam rápido demais. Aí quando alguém dizia: já está na hora de ir embora, você ia embora, porque o tempo passou rápido demais. Mas você não via a hora de estar de novo com a sua bela, com a sua namorada. Não era assim? A fase do namoro. É o que Jesus está querendo trazer para nós, simples para você entender. Volte a ter o fervor, aquela paixão de querer estar próximo de quem? De Jesus. Volte a ter aquela chama de querer estar próximo do seu amado. Porque uma vez que nós estamos próximo dele, se você não pegar e você não dá glória a Deus, eu acho muito estranho. Uma vez que nós estamos próximo dele, nós queremos estar cada dia mais próximo dele. Cada dia mais próximo dele. Você não vê o tempo passar. O culto tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Porque você está próximo daquele que você ama. Você está próximo do seu amado. E cada vez mais próximo do seu amado, o tempo passa rápido. O culto tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Oh, glória. Eu sou desse tempo, irmão. O culto começava às 7 horas. Mas dava 10 horas e tinha crente ainda, no manto, dando glória, exaltando a Jesus. Por quê? Era o fervor do primeiro amor, naquela chama de estar próximo do Cristo.
Cristo. E Jesus está dizendo para essa igreja: vocês têm um problema, vocês esqueceram do primeiro amor. Não é simplesmente a alegria da salvação, mas é estar próximo do seu amado. Por isso que Davi disse no Salmo 51: não retires de mim o teu espírito, e não afaste de mim a tua presença, porque quem ama a Cristo quer estar próximo de Cristo. Quem ama a Cristo quer estar com Cristo. Quem ama a Cristo não veja a hora passar. O culto tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Amém, irmãos? Quantos querem voltar a ter esse fervor? Quantos querem voltar a ter esse fervor? A igreja precisa voltar a ter esse fervor. Eu quero terminar aqui. Jesus aponta o grave problema que existia na igreja de Éfeso. Esqueceu do primeiro amor. Só que Jesus vai dar o segredo. Espírito Santo. Jesus vai dar o segredo. Olha o que Jesus vai dizer. No versículo 5. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te, pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti. E removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Isso aqui é pesado demais. Não é para você dar glória a Deus. Mas Jesus está dando um segredo para voltar a ter aquela chama acesa novamente. Lembra de onde tu caíste. De maneira muito simples. Lembra de onde você veio. Lembra de onde eu te tirei. Lembra quem tu era. Lembra de onde você veio. Irmão, lembra das práticas que você fazia, da onde eu te resgatei. É isso que Jesus está dizendo. Lembra da onde eu te resgatei. Lembra do meio que eu te tirei. Agora você está aqui belo, cheiroso, perfumado, bem vestido, porque eu te arranquei do ambiente onde você estava. Te dei um banho de sangue, te remi, te purifiquei, te justifiquei, te coloquei sentado no meio dos príncipes, te chamei como geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, povo exclusivo, que foi arrancado das trevas para a luz. Lembra de onde eu te tirei. Quer voltar aqui, ter aquela chama acesa no coração? Lembra de quem você era antes de Cristo. Continua não valendo nada, mas sem Jesus ele não valia nada mesmo. Porque nós não podemos achar que somos alguma coisa que tem Cristo na nossa vida, mas ele continuamos sendo nada. Porque Jesus disse: olha, sem mim nada vocês podem fazer. Se não for Jesus, irmão, esquece. Esquece. Só que Jesus está dizendo: você quer ter aquela chama acesa no seu coração. Lembra de onde eu te tirei. Aqui é para você dar glória a Deus, mas agora aqui é para você apertar o seu. Se você não se arrepender, eu virei contra você e tirarei do seu lugar o candeeiro de ouro. Sabe o que Jesus está dizendo? O que eu falei para os irmãos no início da minha fala? O que eram os 7 candeeiros? As 7 igrejas. Sabe o que Jesus está dizendo para essa igreja? Se você não voltar, é pesado isso aqui, mas é para você pelo menos dizer aleluia, tá? Se você não voltar a ter aquela chama no seu coração, se você não lembrar da onde eu te tirei, eu virei e arrancarei você do seu lugar. Isso é pesado. Jesus está dizendo para essa igreja o seguinte: vocês precisam lembrar do primeiro amor. E se vocês não lembrar do primeiro amor e voltar a ter aquela chama, eu arranco vocês do lugar de vocês. Eu arranco vocês do lugar onde vocês estão. Deus está dizendo o seguinte: eu arranco a igreja. Isso é pesado, irmão. Eu arranco a igreja. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu finalizo dizendo o seguinte: não é tempo de brincar de ser cristão, nem é crente, porque crente até o diabo é, ele crê que estremece. Não é tempo de brincar de ser cristão, não é tempo de brincar de culto, não é tempo de brincar de a reunião, não é tempo de brincar de vir numa mero departamento, não é tempo de brincar de ser cristão, irmãos. Jesus está dizendo: lembra da onde eu te tirei, acende a chama desse teu coração,
Porque senão eu arranco você de onde você está. Eu arranco você do seu lugar. Isso é pesado. Deus da glória. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque não é mais tempo de nós brincarmos de ser cristão. Jesus está às portas. E me desculpe eu falar isso aqui. Se você não voltar a ter aquela chama de volta no seu coração, Jesus vai voltar e você vai ficar. Desculpe falar isso aqui. É culto de ensino, mas eu preciso falar isso aqui. Se Jesus voltar e nós não tivermos aquela chama acesa no nosso coração, lembrar de onde Ele nos tirou, você pode ficar. Oh Deus! Eu posso ficar, você pode ficar. Por isso que Jesus está apontando um grave problema para essa igreja. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. É um grito de urgência de Jesus para a igreja. Deixa eu abrir um leque aqui. É um grito de urgência para a igreja da atualidade. Não simplesmente voltar ao primeiro amor, mas voltar aos primórdios da igreja. Você lembra? Eu não sou saudosista, mas eu gosto de falar, irmão, porque às vezes dá saudade. Você lembra? Eu sou de uma época que nós dobrava a esquina. Dobrava a esquina da igreja. Abaixa o meu luz. Nós dobrava a esquina da igreja. Nós já vimos barulho de... O que era isso? Eram os irmãos orando. Você lembra desse tempo? Você lembra desse tempo? Era um povo que tinha chama acesa de estar com os joelhos dobrados diante da presença de Jesus. Era um povo que tinha o desejo... Agora você cortou tudo. Aleluia. Era um povo... Tá bom. Você me ouve, irmão? Era um povo que não tinha tempo ruim para estar com os joelhos dobrados. Era um povo que não tinha tempo ruim para estar com os joelhos dobrados diante da presença do Senhor. Então o grito de Jesus para a igreja de Éfeso é um grito para a igreja da atualidade. Volte a ter a chama no seu coração, de estar próximo do noivo, de estar próximo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tá bom aí? A minha voz também. Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas essa chama precisa estar no nosso coração. Essa chama precisa estar no seu coração. Essa chama precisa estar no meio da igreja. Essa chama precisa estar no nosso meio. Oh, glória! Então, fique de pé, irmão, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia! Nós precisamos urgentemente acender essa chama no nosso coração. Estar próximo do amado, estar próximo do noivo, o fervor da paixão de estar com Cristo. Nós precisamos voltar aos primórdios da igreja. Nós precisamos voltar, irmãos. Uma igreja que tinha joelhos dobrados, uma igreja que vivia em oração, era uma igreja que vencia. Tinha perseguição, mas a igreja vencia. Tinha prova, mas a igreja vencia, porque a igreja estava em oração. Quantos querem comigo voltar a esse tempo? Quantos querem? Meu Deus. Glória a Deus. Nós vamos deixar essa chama acesa no nosso coração. Glória. Buscar a Cristo com mais intensidade. Adorar a Cristo com mais intensidade. Sabe o que falta na igreja da atualidade? É intensidade. É isso que falta. Desculpa falar isso aqui, irmão. Mas é isso que falta na igreja da atualidade. Intensidade. Cristo se revela no meio de uma igreja que é intensa. Intensa no quê? No culto. Intensa na adoração. Intensa na palavra. Intensa na obra. Intensidade. Oh, glória. Quero orar por você. Santo, santo, santo. Que nós possamos ter essa chama acesa no nosso coração. Porque Jesus está próximo de voltar. E o Pai procura. E o Pai procura os verdadeiros adoradores. Chega de nós brincarmos de culto. Chega de nós brincarmos de ser cristão. Chega de nós brincarmos de sermos igreja. Nós precisamos voltar às práticas do primeiro amor. Precisamos, urgentemente. Porque o que será da nossa igreja no amanhã? Eu quero orar por você, coloca a mão no seu coração.
Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Deus pela tua infinita misericórdia. Cria em nós um coração voltado para a adoração. Cria em nós uma chama, Senhor, para nós adorarmos com mais intensidade ao Senhor. Cria em nós um coração para nós trabalharmos com mais intensidade na tua obra. Cria em nós um coração para nós orarmos com mais intensidade também, Jesus. Ajuda a sua igreja, ajuda a tua noiva, Senhor. Volta, Senhor, porque nós precisamos cada vez mais da tua presença, precisamos estar cada dia mais em conexão com a sua presença. Cria em nós um coração voltado e apaixonado pela tua presença. Cria em nós aquela chama da primeira amor. Cria em nós aquela chama que ardia em nossos corações quando nós estávamos dando os primeiros passos na caminhada cristã. Cria em nós aquele desejo incessante de estar na tua presença, de estar na sua casa, de estar com o joelho dobrado, de estar te adorando. Cria em nós, cria em nós, ó Deus, uma igreja com intensidade, uma igreja que lembra das práticas do primeiro amor. Cria em nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém.